A gente descobriu que os irmãos do Toffoli, que estão envolvidos nesse caso, foram sócios também de um segundo resort. E que o parceiro de negócio deles era ninguém mais, ninguém menos do que o Ratinho. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Se eu dissesse a vocês que a Globo dedicou uma reportagem de 3 minutos, em horário nobre, explicando, resumindo, passo a passo, o escândalo do Toffoli, no caso do resort, denunciando a ligação com a fraude do Banco Master, a decisão do Toffoli, que favoreceu o Daniel Vorcaro, se eu dissesse que a Globo faria isso há, 6 meses atrás, eu me pergunto, e você me responde no chat, se você acreditaria. Eu diria que é muito provável que não. Há 6 meses, na verdade, há muito menos tempo que isso, a Globo era parte do time que dizia que qualquer crítica ao Supremo e à corrupção dos seus integrantes eram aquele famoso ataque à democracia. E, subitamente, como um passo de mágica, tudo mudou. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que a sede de uma empresa de 2 irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, que foi dona de um hotel à beira de uma represa em Ribeirão Claro, no Paraná, o resort Itaiaiá, funciona nesta casa. O Estadão foi ao endereço da empresa chamada Marides Participações, registrado na Junta Comercial de São Paulo. Lá encontrou uma casa de 130 metros, onde José Eugênio Toffoli mora com a esposa. Cássia Pires Toffoli disse ao jornal que nunca soube que a casa foi sede da Marite. Reportagem muito grande. Eu não vou passá-la no programa inteiro por uma questão de tempo. Mas o fato é que essa guerra ela não acontece pelas razões, como eu disse aqui nos últimos programas, não é pela virtude da Rede Globo, não é, pelas coisas boas que passaram no coração dos jornalistas, mas ela independe disso. Ela está servindo para nós, porque, pelo menos para que muita gente saiba de várias coisas que até então eram ocultas. Né? A gente não sabia do tamanho dos contratos da Viviane, não sabia do tamanho da farra do Toffoli, não sabia até mesmo dos outros ministros. Hoje eu estava conversando, como eu disse, com uma jornalista da Rede Globo, grande, famosa, conhecida por vocês, e não era Malu Gaspar, tadinho, só para deixar claro aqui, para preservá-la, mas ela estava me dizendo isso, ela estava falando assim, não, é verdade, a gente ficou realmente sem noticiar esse assunto, mas agora parece que a imprensa tomou gosto para noticiar o que está acontecendo. E por causa da exposição da imprensa sobre esse escândalo do Toffoli, do resort Itaiaiá, por exemplo, a gente descobriu que os irmãos do Toffoli, que estão envolvidos nesse caso, foram sócios também de um segundo resort, e que o parceiro de negócio deles era ninguém mais, ninguém menos do que o Ratinho. Não sou eu que estou dizendo. E aí não é o Ratinho Júnior. Eu acho até que eu falei Ratinho Júnior, mas era o Ratinho pai, não o Júnior. O empreendimento tem, inclusive, o mesmo nome do resort do Toffoli, e a promessa é de que o Itaiaiá Porto Rico, que ainda está em obras, seja ainda mais luxuoso que o Itaiaiá original. O que é engraçado, já que a sede da empresa dele já é a casa de um dos irmãos que está em petição de miséria. E coitado, precisando de reformas básicas. E é muito engraçado como eles não têm dinheiro para pintar um muro ou trocar um piso numa garagem da casa, mas tem para entrar de resort, sócio num resort de luxo, com 240 apartamentos, 300 casas. O cara não tem dinheiro para pintar a casa, mas tem dinheiro para fazer tantos imóveis de luxo. E a participação que eles tiveram não foi uma participação pequena, né? Foi uma participação de 18% do empreendimento. Em 5 anos de parceria entre o Ratinho e a família Toffoli, e um investimento multimilionário ou bilionário, sobre a qual a gente sequer sabia e sequer saberia se o sistema não tivesse entrado, como eu disse, nessa guerra civil. E aí não tem como eu deixar de falar sobre as eleições de 2026, porque o filho do Ratinho, o Ratinho Júnior, coincidentemente é um dos nomes preferidos do sistema para a presidência da República.
E isso é muito claro. Teve até uma matéria da CNN na semana passada falando que os bilionários de Davos, esses mesmos que fazem parte do sistema no Brasil e no exterior, não queriam Flávio Bolsonaro e cogitavam o nome de quem? Do filho do sócio do Toffoli no resort, o Ratinho Júnior. E aí eu te pergunto, se o Ratinho Júnior fosse o candidato da direita para as eleições de 2026, que expectativa que você teria que ele combatesse a farra dos ministros no Supremo Tribunal Federal com o nosso dinheiro, com o dia de propina? Eu não tenho absolutamente nenhuma. Afinal, o pai do cara estaria como sócio em um empreendimento de luxo com os irmãos laranja do Dias Toffoli. E isso exemplifica bem o que eu digo quando falo que o sistema quer um nome que não seja Flávio Bolsonaro. O maior interesse do Supremo Tribunal Federal e da elite financeira era colocar na presidência alguém menos socialista do que o Lula, mas que tenha o compromisso de manter todos os esquemas que Lula, Dilma, Aécio, Alckmin, Fernando Henrique e todos os demais aceitaram manter até hoje. Esse é o plano. Essa é a história sendo guiada na direção correta. A história do Barroso na direção correta. A única coisa que eles não querem é um novo acidente de percurso, um novo Jair Bolsonaro, ou pior, alguém melhor que Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro. E o interesse deles, e sim, eu acho Flávio Bolsonaro melhor do que Jair Bolsonaro. Pronto, falei, vivam com isso. O interesse deles é manter esses esquemas porque todo mundo sai ganhando, obviamente, menos você. Os ministros do Supremo ficam ricos, inacreditavelmente ricos, a partir das propinas pagas para o tráfico de influência nos tribunais superiores, e a elite financeira continua a ter os seus pedidos atendidos nos casos que são julgados. Todo mundo enriquece e você e eu, a gente paga a conta. Olha só essa reportagem do UOL que diz... Pasmem, é o UOL, mas olha essa reportagem do UOL que diz que os familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal atuam em quase 2 mil processos nos tribunais superiores. 14 familiares de ministros do STF foram identificados atuando em 1.921 processos em apenas 2 tribunais superiores, o STF e o STJ. Se você dividir o número de processos pelo número de familiares, você tem uma média de 137 processos por familiar de ministro do Supremo Tribunal Federal nos tribunais superiores. Só nos tribunais superiores. E aí eu te pergunto, que advogado você conhece que tem esse número de processos no STF ou no STJ? Cara, é praticamente nenhum. Mas, por muita coincidência, os parentes dos ministros têm essas centenas de casos multimilionários ou milionários nos seus portfólios. Né? E eu vou... Isso é só uma parte. Uma parte maior são as atuações que não constam em processos. Veja, no caso, por exemplo, do Master, a Viviane de Bastos de Moraes só atuava em um processo e recebeu, a nossa Neymar da advocacia brasileira, recebeu 129 milhões, um contrato de 129 milhões de reais para um processo. Vocês imaginem a farra de parecer, gente, para quem não sabe, é quando você tem um processo e você não tem aquele advogado te representando no processo, mas você contrata um grande jurista para dizer se o que você está fazendo é correto ou não é correto. E aí, nesses pareceres, eles funcionam como um carimbo de que você pagou o pedágio ou a propina para a pessoa certa, que vai lá no tribunal, muitas vezes, fazer um lobby para você informalmente, enquanto quem consta como advogado no processo é um outro advogado. É uma forma de ficar menos feio e menos descarado. E eu já contei aqui de casos onde a Viviane, própria Viviane de Bastos de Moraes, o escritório do Alexandre, abordou, extorquindo empresários que eu conheço, sugerindo pareceres para que eles não tivessem problemas mais sérios.
E isso eu sei que eu ouvi da fonte primária, eu ouvi de um próprio grande empresário, esse caso que aconteceu, aliás, não ouvi só de um, não, eu ouvi de outro caso, que é um caso bem famoso no Brasil. Então, assim, a gente sabe que isso está acontecendo e isso não consta nesses levantamentos do UOL. E esse a gente ainda não viu. Eu estou louco para ver novos contratos do Alexandre de Moraes, novos contratos da Viviane Bastos de Moraes. Eu sei que eles existem, só não sei onde eles estão e como que a imprensa acha esses contratos. Porque eu volto a repetir quantas vezes forem necessárias, se não fosse a guerra civil do sistema, se não fosse o racha entre a elite econômica e o Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos nenhuma noção do que está acontecendo, a gente não saberia quase nada disso, porque a mídia estava se recusando, inclusive, a reportar. O que a mídia vai reportar daqui para frente? Eu não sei. Eu sei que você ouve falar desse tipo de assunto há muito tempo aqui no Paulo Figueiredo Show, porque nós dissemos a verdade como ela é. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.